Graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui para a nossa meditação habitual no livro Pão da Vida. Hoje é terça-feira, dia 17 de fevereiro do ano 2026. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de aprendermos a sua palavra e de podermos aqui compartilhar com os irmãos. Quem está convosco hoje é vossa irmã Filomena e antes de mais vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus, querido Pai, louvamos-te, Senhor, porque Tu és bondoso, Tu és maravilhoso, Tu és Deus santo, justo e fiel. Obrigado por nos amares, por nos escolheres e nos fazer teus filhos. Obrigado por esta salvação de graça e por esta bênção de podermos aprender de Ti. Obrigado, Senhor. Louvamos-te, Senhor, pela vida de cada um que vai ouvir esta mensagem, que o Senhor venha abençoar e capacitar a entender o teu caminho e a ter forças para fazer conforme a tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Jesus, aleluia. Então, amados irmãos, o tema sobre o qual vamos falar esta noite é: Deus já usou-te para fazer grandes coisas? Temos aqui uma pergunta, como sempre, e hoje a pergunta, mais uma vez, é pessoal e cada um de nós pode depois responder, né? Deus já usou-te para fazer grandes coisas? Ok, amado irmão, a nossa leitura é no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 a 37, mas antes, como é hábito, temos o nosso versículo de cor do mês de fevereiro, que está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 4. Então, vamos começar por ler o nosso versículo. Vou precisar de óculos, que é para poder ler melhor. Diz assim no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Louvado seja Deus. Nós devemos nos alegrar em Deus, alegrar na graça salvadora, alegrarmos-nos naquilo que o Senhor tem feito por nós. E por isso devemos sempre dar glórias a Deus e agradecer por nos ter amado incondicionalmente. Então, amados irmãos, agora vamos prosseguir para a nossa leitura. Como disse, hoje a nossa meditação vai basear-se no texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 32 a 37. Diz assim a palavra do Senhor: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai e o Senhor seja contigo. Oh glória, aleluia. Então, amados irmãos, temos aqui uma passagem que nos conta a história de Davi, o jovem Davi que foi escolhido por Deus
para depois vir a ser o grande rei de Israel. Então, como diz o nosso tema, a pergunta era se Deus já te usou, se Deus já me usou para fazer grandes coisas. Então, vemos aqui um miúdo que Deus usou para fazer grandes coisas e hoje nós podemos desfrutar do seu exemplo e ter nele um exemplo de fé a seguir. Então, mas para continuarmos, vamos ver o que diz o nosso texto de meditação no livro Pão da Vida. Ao longo dos últimos dias, temos estado a estudar o que acontece com quem decide andar com Deus. Dissemos que quando nós decidimos andar com Deus, Ele também decide estar conosco e nos capacita a afastarmos-nos do mal. Deus nos capacita e nos fortalece para fazer a sua obra. Então, hoje vamos falar de outros benefícios do crente andar com Deus. Há muitos benefícios, irmãos, em termos decidido seguir a Jesus. Então, não só Deus nos ajuda ou Ele nos faz escapar das armadilhas do diabo, mas também torna-nos uma ferramenta nas suas mãos para fazer grandes coisas, onde quer que estejamos. Quando nós decidirmos andar com Deus, Ele transforma a nossa vida numa ferramenta para fazer grandes coisas, onde quer que estejamos. Amados, com Deus ao nosso lado, não importa a aparência ou a estatura, se a pessoa tem pouco ou muito conhecimento, nem se é uma criança ou se é uma pessoa adulta ou um idoso. Nestes dias de carnaval, não sei se Deus já falou contigo ou se já usou-te para fazer algo para a sua glória. Será que Deus já usou-te para calar a boca de Satanás? Amados irmãos, isso é possível. Tudo é possível quando nos entregarmos nas mãos de Deus. Se nós nos consagrarmos a Deus e não nos sujeitarmos à vanglória e não nos sujeitarmos à concupiscência da carne, como acontece nas festividades do carnaval, quando nós nos rejeitarmos às coisas deste mundo e abrimos o nosso coração para Deus nos usar e realizar grandes coisas em seu nome, através de nós, isto é possível. Então, o que queres que Deus faça na sua vida? O que eu quero que Deus faça na minha vida para que o seu nome possa ser glorificado? Deus pode fazê-lo se nós colocarmos como fim a glória de Deus. Se aquilo que nós pedirmos não é para a nossa glória, Deus pode fazê-lo na nossa vida. Amados, lemos uma história bem conhecida e também bastante inspiradora. Mas essa história narra-nos factos que durou muito tempo a concretizar-se. Davi não foi rei de um dia para outro. Deus levou muito tempo a preparar Davi para a missão que ele tinha reservado a este grande homem. Treinou-o no campo, pois ele era um filho obediente e responsável. Deus viu que ele tinha um bom coração e tinha bons pensamentos. Viu que era uma pessoa responsável, humilde e temente a Deus. Viu que era um filho obediente. Deus viu tudo isso, viu o coração de Davi, por isso escolheu usá-lo. Davi tinha comunhão pessoal com Deus e por isso usou essa intimidade
para alcançar grandes feitos. Começou com pouco, não com muito, mas não parou por ali. Prosseguiu na sua busca, no seu andar com Deus, até alcançar o plano perfeito de Deus para a sua vida. Quando Deus decidiu usá-lo para tirar a vergonha de Israel, ele era um miúdo, um simples pastorzinho de ovelhas. Mas Deus viu o grande coração e a imensa fé que ele tinha e um coração disponível para entregar-se nas mãos de Deus. Davi decidiu com determinação, baseado na sua fé e na sua experiência com Deus. Falou das coisas que ele tinha vivido com Deus, não das coisas que ouviu, mas que o Senhor tinha feito através dele. Ele deu o seu testemunho a Saul. Davi disse: Deus livrou-me das garras do urso e da boca do leão, e ele há de livrar-me das mãos deste filisteu. Quando todos duvidavam da sua capacidade, Davi não mostrou que era possível por ele próprio, mas pelo que Deus faz e já fez na sua vida e através dele. Então, decidiu com base na fé e na experiência vivida com Deus, uma experiência prática, daquilo que alguém pode dizer, eu sei porque eu conheço. Eu sei porque eu estou a testemunhar daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivo e por isso acredito. Então Davi fez isso. Disse a Saul que ele já teve experiências em que Deus fez coisas grandes através da sua vida. Amados, se não começarmos com coisas pequenas, como é que Deus irá usar-nos para coisas grandes? É preciso começar já. Se nós quisermos que Ele venha usar-nos no futuro, é preciso começar com aquilo que temos nas mãos. As grandes coisas virão após darmos provas de fidelidade nas pequenas coisas. Deus não promove aquele que não dá provas da sua fidelidade. Deus promove os seus servos conforme a sua fidelidade, nos serviços humildes, nos serviços pequenos, nas coisas que parecem insignificantes. É ali que Deus vê a nossa integridade, dedicação e honestidade naquilo que fazemos. Porque nas pequenas coisas, ninguém olha aquele que o faz, mas Deus é glorificado. Ninguém chega ao cimo se não começar por baixo. Para chegarmos ao cimo, para chegarmos ao topo, nós temos que começar nos degraus mais baixos. Temos que subir degrau a degrau para chegar ao cimo. Quem quer sair de cima para baixo, vem muitas vezes a pique. Vem porque cai, porque não subiu, não teve um percurso consistente. Amados, é necessário darmos ouvido à voz de Deus. É necessário começarmos aquilo que Deus quer que nós façamos agora. Começa com os recursos que tem à sua disposição. Faz aquilo que Deus coloca na sua mão para fazer. Vemos aqui Davi, ele teve iniciativa, não precisou de empurrão de ninguém, porque conhecia o Deus que servia. Tinha convicção e não esperou o momento oportuno. Muitas vezes, diante de factos, diante de tribulações, nós, os crentes, estamos a fugir, estamos a recuar, porque, ai de nós,
porque podemos ser lesados. Pensamos muito na nossa vida, na nossa segurança, no nosso bem-estar. Somos egoístas. Esquecemos que quem cuida, quem nos protege, quem nos dá segurança é Deus. Amados, não espera para amanhã seres um juiz para vires falar a verdade. Fala a verdade hoje onde estás. Na tua escola, no seu lugar de trabalho, na sua casa, onde Deus te leva. Olha para as necessidades à sua volta e faz o que tem que fazer hoje. Não espera amanhã para ter muito para ajudar os que precisam, porque ninguém tem tão pouco que não pode ajudar o outro. Por mais pobres que sejamos, por mais humildes que sejamos, existem pessoas ao nosso redor em situações piores que precisam, nem que seja de uma palavra, nem que seja do nosso tempo, uma atençãozinha para perguntarmos como é que elas estão e como é que têm passado. Pelo menos isso nós devemos fazer. Amados irmãos, Davi foi treinado em circunstâncias que nenhum de nós, se calhar, hoje quer passar. Foi treinado não dentro de uma universidade, no campo, no lugar afastado, isolado. Mas Deus estava lá. Amados, seja onde quer que esteja, Deus está ali. Se o teu propósito, o teu coração está voltado para Deus, Ele está ali contigo. Não importa se os holofotes estão em cima de ti ou se não estão, sirva a Deus, ser fiel a Deus, faz o que tem a fazer, nem que seja para o bem dos animais. Davi não tinha salvo pessoas ainda, mas ele deu a sua vida para salvar os seus animais. Os animais não eram dele, eram do seu pai, mas ele cuidava deles como se fossem parte dele, como se fossem a família dele. Seja o que Deus puser em suas mãos. Amados, nós que estamos aqui, muitas pessoas que trabalham em lares de idoso, ou que trabalham nos hospitais, ou em qualquer que seja serviço, considera aquelas pessoas parte de ti. Porque se não fosse por eles, não terias o emprego que tens. Irmãos, em tudo que nós fazemos, Deus ainda cuida de nós. Quando decidimos dar a nossa vida, quando decidimos fazer sacrifícios para o bem dos outros, saiba que a nossa vida não fica desprotegida, porque Deus está ali a olhar para nós. Quem olha para nós é Deus, quem vela por nós é Deus, quem cuida de nós é Deus, quem nos dá vida é Deus, quem nos dá saúde, segurança, forças para continuar é Deus. Portanto, irmão, não tente proteger a sua vida fazendo pouco da palavra de Deus, ou esquivando-se das coisas que deves observar. Os mandamentos de Deus são claros. Nós devemos viver uma vida separada para a glória de Deus, uma vida de santidade, uma vida de verdade, de honestidade, de integridade, para que o nome de Deus possa ser glorificado. Isso não quer dizer que não vamos ter falhas. Davi depois teve falhas, mas ele corrigiu, porque ele sabia em quem confiava e de quem dependia toda a sua segurança. Quando ele falhou, ele buscou a Deus, diferentemente de Saul. Muitas pessoas querem holofote, querem ser usados, querem ser chamados, mas não querem realmente obedecer a Deus, fazer a vontade de deixar Deus reinar nas suas vidas, mortificar a sua carne, para que Deus possa ser glorificado nas suas vidas. Amados, para fechar, peça a Deus
graça, para em tudo dar-lhe graça, dizer obrigado por tudo que Deus já fez na sua vida, ou por meio da sua vida, para a glória do seu nome. Ora para que Deus possa treinar-te, preparar-te para o que quer que Ele queira fazer na tua vida. Que a sua vontade possa ser feita, mas que antes disso Ele possa te treinar, te capacitar e te ajudar, porque só Ele nos dá graça e forças para conseguir o que quer que seja. Que Deus nos abençoe. Amém.